Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém. Bom dia. Quando eu estava preparando a palavra de hoje, deixa eu fazer, como é que se chama, um disclaimer, um aviso, assim, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Tá, mas se tu é, assim, um pouco mais lento de abrir, não te preocupa que eles projetam lá também. Mas a gente vai ler bastante da Bíblia para contar uma história que vai levar a algum lugar. Eu prometo que a gente vai chegar em algum lugar, tá? Todos nós, a gente está numa jornada de conhecer a Deus, de conhecer Ele mais, de crescer no nosso entendimento dEle. E à medida que a gente conhece a Deus, a gente começa a ser transformado, não só para o nosso benefício, mas para o benefício do mundo. Para o benefício das pessoas ao nosso redor, da nossa família, das pessoas que eu trabalho, das pessoas que eu tenho contato. De novo, nós todos estamos nessa jornada, como a gente viu também hoje no louvor. Estou olhando para trás ali. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais maduro a gente vai ser. Mais perto da imagem que Ele desejou no coração para cada um de nós, individualmente. Melhor vai ser o amor. A qualidade do nosso amor um pelos outros vai ser transformada, vai ser alterada, vai ser renovada. Vai chegar naquele ponto de a gente poder dar a vida pelos irmãos, né? Isso vem pelo relacionamento com Deus, pelo relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, que nos coloca no Filho para a gente se relacionar com o Pai. Então, já que a gente está falando de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para a gente pensar. A gente está falando sobre, eu estou falando sobre conhecer a Deus. Como o teu conhecimento de Deus cresceu, foi expandido nos últimos, vamos dizer, 5 anos? Tenta pensar, como é que é o teu entendimento dele, nesse relacionamento que tu tem com ele, mesmo se tu não conhecia ele antes, como tu conhece, o que mudou? Como é que isso está sendo mudado, transformado, renovado? Só pensa um pouco. Obrigado. Consegue pensar como está sendo mudado, como é que está sendo renovado? O que causou essa mudança? Talvez sofrimento, talvez a palavra, talvez o convívio com os irmãos, né? Tem várias coisas que afetam, que causam, que nos levam a aumentar o nosso conhecimento de Deus. E tem um irmão, ele era um teólogo, ele é muito famoso, ele fala assim que aquilo que vem na tua cabeça quando tu pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre a tua vida. Porque aquilo define várias coisas sobre quem tu é. Por exemplo, se tu acha que Deus é um cara malvado que está lá em cima no céu, prestes assim a fazer se tu pisar fora da linha, Ele vai te castigar, tu vai viver uma vida daquela forma. Em medo, em insegurança, tentando levar uma vida regrada, e não só para ti. Tu vai fazer os teus filhos viver daquela forma, tu vai ver as pessoas, tu vai ser o que a gente chama de uma pessoa religiosa. Se tu pensa que Deus é bom, tu vai viver de outra forma. Se é um Deus cheio de graça, tu vai viver de outra forma. Os muçulmanos, por exemplo, eles não veem Deus da forma que a gente vê. A única segurança que eles têm de salvação é se eles derem a vida pela causa, se eles morrerem numa jihad. Por isso que é mais fácil para eles conseguirem voluntários para se explodirem em algum lugar, porque aquilo garante, é a única forma que tu tem garantida de estar com Deus depois dessa vida aqui. Interessante. Então, isso informa como eles vão viver na vida. Então, de novo, todos nós temos uma imagem de Deus. Se tu está ciente disso ou não, mas tu tem algum pensamento sobre Deus, alguma ideia sobre quem Ele é. E espero que nos anos que a gente está convivendo com Ele, isso está sendo expandido, alterado, renovado, mas é sobre isso que eu vou falar essa noite. Quando eu estava estudando teologia, um dos exercícios que a gente teve que fazer era visitar igrejas de várias denominações. E quando a gente entrasse na igreja,
a gente tinha que tentar ver o que eles entendem sobre Deus. O que é o pensamento deles. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse templo aqui, né? O jeito que a igreja está formada, o que isso está revelando sobre o que a gente acredita sobre Deus. Então, tu pensa assim, a parte aqui do palco está mais ou menos nivelada, que a gente tem acesso a Deus, talvez. Se hoje não aconteceu nesse culto, mas em outros cultos, gente, se Deus falar com vocês, traz aquilo que tu está sentindo, né? Então, um entendimento sobre Deus aqui, que Deus fala com todo mundo, e assim por diante. A Lídia e eu, a gente esteve no Rio uns dias atrás para ela pegar o visto dela para ir para Jocunda, Noruega, e a gente pôde conhecer a Igreja da Candelária, o templo, Catedral da Candelária, onde teve uma chacina na escadaria. E tu entra naquele templo e é uma coisa interessante que quase imediatamente tu fica em silêncio, tu entra numa postura de respeito. É um templo alto, no teto tem assim pinturas do que o pintor entendia do céu, os vitrais estão contando uma história, e aquilo tudo está comunicando o que eles acreditam que Deus é. Eles tentam comunicar o resplendor de Deus no templo que eles têm. Pode ver isso também em Canela, ali se tu vai na igreja de pedra, que a gente chama, né? As igrejas católicas, eles têm muito forte isso de comunicar quem Deus é através dos templos, né? A gente, protestante, a gente mudou um pouco. A gente diz, não, o foco não é o templo, o foco somos nós somos templos do Espírito Santo. E nenhum está errado, não é sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que todos nós temos um entendimento e a gente vive de acordo com aquele entendimento. Eu estava conversando outro dia também com um rapaz da Assembleia, e a esposa, Alice, a esposa dele e ele, a gente estava conversando sobre como é que tu vem na igreja, né? Como é que tu te veste. Ele vai de terno e gravata. E a esposa estava dizendo que ela não se sente tão confortável e tal. E a gente chegou assim, por que tu vai de terno e gravata? E ele disse, porque eu estou indo na presença do ser mais importante do universo. Eu tenho que me vestir bem. Eu tenho que honrar ele, porque é uma pessoa importante. E ele perguntou para ti, né? Disse, eu sempre vejo, eu estou indo na casa do meu pai, né? Eu posso estar mais vim de bermuda, não se eu vou falar na frente, alguma coisa assim. Nenhum está errado. Mas são dois entendimentos de quem Deus é, e a gente está expressando aquilo à medida que a gente está se relacionando com o mundo, com os outros, tá? E se a gente perguntasse para cada um de vocês aqui, o que tu acha que Deus é? Como é que tu acha que Ele é? Eu acho que a maioria das pessoas iam citar ali onipresente? Onipresente, confundi com o inglês. Onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o Criador, e a gente usar várias expressões, e todas estão certas, mas não é assim que Deus se revela. Teve um momento na Bíblia que Deus se revelou de uma forma bem vulnerável para alguém, para contar quem Ele era. E eu quero estudar isso para vocês, para ver se a gente consegue talvez expandir um pouco quem a gente é, ou pelo menos deixar a gente curioso para ter esse desejo de conhecer Ele mais. Okay, vamos abrir em Êxodo 33, 7. Daí nós vamos começar bastante leitura agora, tá? Okay, só para dar um contexto para a história, Israel, guiado pela soberania de Deus, eles acabaram no Egito, onde tinha bastante comida. Deus abençoou muito eles lá. Eles multiplicaram muito, muito, muito. E depois de alguns anos foi mudando os faraós, e diz que aquele faraó não conhecia mais eles e começou a oprimir e escravizar eles. E o povo começou a clamar então para Deus levantar um libertador, alguém que ia tirar eles daquela situação. Deus levantou essa pessoa chamada Moisés, que a gente vai estudar um pouquinho. E através de grande milagre, grande revelação do poder de Deus, eles foram libertos do Egito, e agora eles estão caminhando até a terra que Deus tinha prometido para eles. Então, esse aqui é um pouquinho dessa história agora. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento,
onde eles tinham acampado nessa jornada. E ele a chamava de a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor e a tenda fora do acampamento. Talvez só um parênteses, mas eles tinham feito uma coisa meio terrível e estava um momento de tensão na história de Israel com Deus. Eles tinham criado um outro Deus e dizendo foi esse Deus aqui que tinha nos tirado do Egito. Então, momento de tensão. Então, Moisés começou a fazer isso fora do acampamento. Não é informação que tu precisa saber, mas só para falar se tu quer saber. Versículo 8. Então, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e eles ficavam em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda do encontro. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face ali naquela tenda, como quem fala com um amigo. Parênteses de novo. Aqui, cara a cara, quer dizer, o face a face, que não tinha enigma, que era claro. Não é que Deus estava assim em forma física, eles estavam conversando. Tá? Tem um versículo ali em Números, se vocês têm curiosidade, que Deus fala assim, quando tem um profeta, eu falo com ele pelas visões, com sonhos, mas com Moisés é face a face, porque eu não falo por enigmas. É isso que quer dizer, tá? É só uma expressão. Daí, continuando ali. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas José, o filho de Num, que lhe servia como auxiliar, ele não se afastava da tenda. Mais um parênteses, eu vou fazer vários, tá? Se tu não sabe a área que tu deveria servir, se tu não sabe a área do teu chamado, serve alguém. Né? A gente sabe ali que Josué, depois ele foi chamado por Deus para levar a nação à terra prometida, e ele estava servindo Moisés. Tá? Só um parentezinhos ali. E olha o coração dele. Ele não se afastava dessa tenda de encontro, ele tinha esse desejo pela presença de Deus. Okay, versículo 12. Vou tentar continuar a ficar no foco agora. Então estava esse momento de tensão por causa do que o povo que Deus tinha tirado do Egito, eles tinham criado um outro Deus ali, um bezerro de ouro. Moisés estava sem certeza se Deus ia continuar levando eles, a terra estava prometida, o que ia acontecer. Então ele fala assim, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas tu não me permites saber quem tu enviarás comigo. Tu disseste, eu te conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Mas se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés declarou, se tu não for conosco, então não nos envia. Como se saberá que o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e esse povo dos demais povos da face da terra? E o Senhor disse, eu farei o que tu me pede, porque tenho me agradado de você, e eu te conheço pelo nome. Aqui está montando uma história do nome, tá? Só fica com isso em algum lugar na tua cabeça. 18. Então disse Moisés, peço-te que mostres a tua glória. Essa palavra aqui, uma hora dessas o Abel vai fazer um estudo sobre ela. Então, alguém vai fazer, mas é uma palavra muito rica que a gente usa às vezes assim sem entender o que é, mas no hebraico é kabod e ela tem vários significados. É difícil de traduzir, mas cada um dos significados monta uma imagem do que é a glória. Então, um dos significados é uma forte manifestação da presença de Deus ou de algo, ou é aquilo que eu falei quando a gente entrou ali na catedral da Candelária, tu entra, tu sente um resplendor, uma coisa dentro que te afeta, isso é glória. Honra, reverência, o esplendor, e também a palavra pode significar peso. Um negócio assim que é tão forte que ela te
te tira o chão. Tá? Então, isso tudo está montando uma palavra que é glória. E Deus disse assim, basicamente o que Moisés está pedindo, eu quero te conhecer melhor. Eu quero me aprofundar no meu entendimento de ti. 19, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Aqui está a jogada ali, Deus dizendo, eu te conheço pelo nome, agora eu vou me revelar pelo meu próprio nome, o Senhor. Só que o nome de Deus não é o Senhor. Por enquanto só fica ali. Sempre que está em letras maiúsculas é uma outra palavra que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então só mantém isso. Mas o nome de uma pessoa, naquela cultura, e eu acredito que a gente perdeu um pouco isso, era muito mais do que simplesmente o nome de uma pessoa. Ou que som que tu faz com a tua boca para chamar a atenção de alguém. Ela era a essência da pessoa, a identidade, o chamado, o propósito daquela pessoa. Por exemplo, quando Deus chamou Abrão, o nome Abrão significava pai de uma nação. E através do relacionamento dele com Deus, Deus eventualmente disse, tu não vai mais te chamar Abrão, mas Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, porque através dele, todas as nações da terra vieram depois, né? Foram abençoadas. Por isso que a gente canta, pai Abrão, tem filhos, tudo bem. Jacó, quando nasceu o neto de Abraão, ele nasceu agarrado no irmão gêmeo dele lá, né? E a mãe dele olhou aquilo ali, achou tão bonitinho e disse, tu tá pegando no calcanhar do teu irmão, teu nome vai ser enganador. Sugestão de nome Jacó, né? Jacó significa enganador. E ele viveu de acordo com aquela essência. Ele acabou enganando o irmão dele, o pai dele. Depois, por esse estilo de vida, ele acabou sendo enganado pelo sogro dele. Até que pelo relacionamento de Deus, Deus mudou a essência de quem que ele era. Ele teve um encontro com Deus, ele lutou com Deus, e Deus disse, eu vou mudar o teu nome. Então vai ser chamado Israel, que significa Deus contenda, Deus luta, peleia, né? Que é um nome interessante para Israel. Tentando traduzir para os tempos de hoje, eu tinha um grupo de discipulado, até pouco tempo atrás, antes de a gente vir, e um dos meus discípulos era um samoano. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Moana, que tem um cara que ela chama, como é que é o nome dele? Maui. Ele é do tamanho de uma porta, o cara. Assim, baixinho, mais forte. Ele é exatamente esse cara. E a gente estava assim, se apresentando um para os outros no grupo, e quando chegou a vez dele dizer o nome dele, ele levanta, ele diz assim, meu nome é Benjamina Nonoa, de Samoa. E já diz o significado do nome dele, eu sou o filho do braço direito do meu pai. Porque isso é importante para todos esses povos nativos, o significado do nome é muito importante. Então, o pai dele era missionário, ele pegava aviões por todas aquelas ilhas lá que a gente não conhece, do outro lado lá da Austrália, e morreu quando ele tinha uns 6, 7 anos. E ele viveu de acordo com o nome que ele tinha sido feito. Eu sou o braço direito, eu sou o filho do braço direito do meu pai. Ele se tornou um homem de família, ele teve que sustentar a família dele. E a gente chama ele de Ben, que quer dizer filho. E o maior ministério dele em todas as Antilhas, todos aqueles povos lá, é pregar sobre a paternidade de Deus, porque ele é filho. Porque ele entende o chamado dele, eu sou o filho. Nesses círculos de Jocum, muitas vezes o pessoal pergunta o significado do teu nome, é bem engraçado. Se tu tem um significado legal. Mas eu me lembro numa das reuniões, alguém chegou para mim e disse, qual que é o teu nome? Eu disse, Douglas. Daí disse, e qual é o significado do teu nome? Não sei. No Brasil, a gente não dá nome por significado, né? Se é bonito, se não é. Eu disse, mas tu tem que saber o significado do teu nome, é muito importante. Daí eu pensei, eu não tinha Google na época, tá? Daí eu fui, pesquisei meu nome e significa águas escuras ou águas profundas. Então,
numa outra oportunidade, eu falei, cara, descobri o significado do meu nome. Significa isso, né? Daí ele olhou para mim e disse assim, tu já pensou em mudar teu nome? E é interessante porque eles mudam o nome deles, às vezes, nesses encontros. Mas teve uma outra discípula desse mesmo grupo, ela era da China, e na última semana que a gente estava junto, ela me deu esse presente aqui. Ela disse, Deus me deu um nome para ti. Um nome muito bem. Dao Som. Bonito, né? Mas significa a palavra, o Dao significa a palavra, o caminho que dá direção, dá instrução. E Som é um lugar de descanso, de tranquilidade, onde tu pode relaxar. Dawson, mais bonito que Douglas. Mas eu quero contar a história do Adateu. É um cara que morava na nossa base. Ele vive agora na Inglaterra. E eles tinham 2 filhas já, ele e a esposa, e eles tiveram a terceira. Ela nasceu daí... Perdão? Não, eram 3 meninas. Bom, em todo caso, eles tiveram a terceira e ela veio para casa com o nenê, como era de costume, e a gente foi lá visitar o nenê, queria conhecer com um presentinho. E nós chegamos lá, que coisinha bonitinha, aquela coisa que a gente fala, né? Mesmo se é feio, a gente diz, é tão bonitinho, né? Vocês sabem como é que é. E daí disse, qual é o nome da menina? Ela não nos deu o nome dela ainda. Disse, como é que é? Disse, não, a gente está tentando discernir o nome dela e ela não revelou o nome dela para nós ainda. Okay. E por 2 semanas o pessoal ficava perguntando como é que vocês vão chamar a nenê. Ele disse, não falou para nós o nome dela ainda. Nós estamos orando. E eles são de... Ele era nigeriano? Era nigeriano. Depois de 2 semanas, a criança comunicou o que era a essência dela, o que era o chamado dela. E o nome da criança virou... ela foi batizada com o nome abençoada, né? Não, ungida. Anointed. Não, Delight era outra, era ungida. E daí eles chamaram a comunidade. A gente foi que nem se fosse um chá de revelação, onde eles então revelaram o nome da criança. Esse nome é abençoado, a comunidade entra em concordância com o chamado da criança e ela vai continuar, ela vai viver de acordo com aquele chamado. E a gente não tem isso de novo no Brasil, né? Mas nos povos, que nem o povo da Bíblia, quando alguém pede o que é o teu nome, o que é a tua essência, o que é o teu chamado, o que é o teu propósito de vida. E então Deus está dizendo ali para Moisés, eu sei, eu te conheço pelo nome, e ele diz, cara, tu quer me conhecer melhor, eu vou revelar o meu nome para ti, então. Vamos continuar lendo a história, versículo, pode ser a partir do 20, do mesmo capítulo ali. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Tipo assim, a glória de Deus, o resplendor dele, o peso da glória dele é tão grande que se tu receber toda a manifestação da glória dele, tu é até graduado. 21, e prosseguiu o Senhor, mas tem um lugar aqui perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você poderá ver as minhas costas, mas minha face ninguém pode ver. Vamos pular agora para o capítulo 34. Acho que é a próxima folha, talvez. Vamos começar a ler do versículo 5, a continuação da história. Então aconteceu que nem Deus falou, então diz assim, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. O Senhor, de novo, não é Senhor, a gente já vai ver o que é o nome de Deus. E ele diz assim, tendo passado perante Moisés, ele proclamou. A propósito, esse aqui é o texto mais referenciado, cotado na Bíblia, quando fica sendo repetido várias vezes. Como é que chama isso? Mencionado na Bíblia. Tá?
É o texto que a Bíblia mais repete dentro da Bíblia. Diz assim, o Senhor, o nome dele, né? Deus misericordioso. Eu vou mudar um pouquinho as palavras, desculpa, mais um parênteses aqui. A tradução que eles fazem, às vezes eles tentam fazer de um jeito que flui melhor, mas eu vou usar o que eu acho que é a tradução. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de... Ali está usando amor leal e verdade. A palavra para amor leal não existe tradução. Só no inglês tem mais de 80 formas de traduzir a palavra. Significa recebe, um amor não merecido, é um compromisso por aliança de te fazer o bem, de te amar, de mesmo que tu te desvie, por causa do meu compromisso, eu vou continuar te abençoando. Então, o jeito que essa versão tentou, ele disse assim, um amor leal. Tá? Mas é complicado um dia a gente fala sobre isso. Então, cheio de graça e verdade, que usa de amor leal, de novo, beleza? Com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que... Ok, essa tradução não é boa. Tá? A palavra correta é que visita, pregação para um outro momento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu vou deixar isso ali de lado um pouco, tá? Mas a melhor tradução é visitação, não é castigo. Isso ali é o que a pessoa entende sobre Deus, os tradutores, e foi transmitido ali. Podem olhar o que é o significado dessa palavra. Versículo 8. Imediatamente Moisés prostou-se com o rosto em terra e o adorou. Deus deu o nome dele, ele deu o que era o significado do nome dele. Vamos descobrir o que é o nome dele agora junto. Vamos voltar um pouco no relacionamento dele com Moisés, Êxodo 3, se vocês querem abrir, a partir do versículo 1. Vocês estão conseguindo acompanhar o que é a história? Acho que está... Se não, dá uma sacudida, pega um café. Êxodo 3, versículo 1. Isso aqui foi antes, quando Deus chamou Moisés para fazer toda essa libertação do povo de Israel. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ficou conhecido como monte de Deus depois dessa história. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Próximo versículo. Ok. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E olha que diz assim, e o Senhor viu que ele estava se aproximando dele e fala, Moisés, Moisés, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse, Senhor, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e de quanto eles estão sofrendo. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 11. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Aqui foi a primeira promessa. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo de Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte que a gente está falando aqui. E Moisés perguntou, mas quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? E aqui no hebraico também não é assim que nem nós, qual é teu nome? Qual é o significado do nome dessa pessoa que está me enviando? Que autoridade esse nome carrega que eu posso fazer isso? E Deus disse a Moisés, 14, eu sou o que sou.
é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Em algumas traduções eles põem ali: eu sou quem serei. Mas o significado mais profundo é que Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Versículo 15, agora Deus vai revelar o nome dele. Disse também Deus a Moisés, o Senhor, ali está em maiúsculo de novo. A palavra em hebraico ali são 4 letras, é YHWH. E o que a gente mais pensa que a pronúncia correta seria Yahweh. Então, Yahweh, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, toda vez que você vê na Bíblia, a partir desse momento que tem entre letras maiúsculas o Senhor, na verdade o nome é Yahweh. 300 anos antes de Jesus nascer, Israel parou de pronunciar esse nome porque eles começaram a ter medo de Deus. Eles começaram a se revelar, se relacionar com Deus a partir de uma postura de que esse Deus que nós servimos, ele é realmente tremendo, mas ele pode nos esmagar a qualquer momento. E foi tão sério isso que até hoje não se sabe a pronúncia mais do nome de Deus. Porque no hebraico antigo não se incluía vogais, então não se sabe mais como é que é. Mas mais ou menos o que significa é aquele que é. Tá? Então, assim, quando Deus fala sobre ele diz eu sou quem eu sou, e quando ele diz vocês vão dizer aquele que é vai mandar. Então, em vez de eu sou, quando a gente fala de Deus é Yahweh, aquele que é. O que os israelitas começaram a fazer toda vez que aparecia o Yahweh na Bíblia, eles começaram a escrever outras palavras, era Adonai, que quer dizer o Senhor, ou às vezes eles usavam a palavra Elohim, que é só um ser espiritual, pode ser um anjo, pode ser qualquer coisa, tudo isso é um Elohim. E o que eu acho mais triste, às vezes eles chamavam ele de Hashem, que quer dizer o nome. E simplesmente eles tinham tanto medo de dizer o nome de Deus, que eles diziam o nome. Você sabe quem que eu estou falando, né? E daí, na Idade Média, a gente mexeu um pouquinho ali naquelas 4 letras YHWH, pegou as vocais de Adonai, botou no meio e ficou Jeová, para ter uma pronúncia. Foi uma forma que eles tentaram. Tá, mas o triste que eu acho nessa situação é que a gente trocou o nome de Deus, a essência de quem Ele é, por um título. O Senhor não é um nome, é um título. Não está errado, mas é como se eu sempre me relacionasse com a Alice chamando ela de esposa. Esposa ou esposa é uma coisa não relacional, não tem uma intimidade relacional quando eu de novo, me relaciono com ela. E ele fala ali, esse é meu nome para sempre, porque revela uma coisa essencial do nome dele. Então Deus se revelou o nome dele para ele no versículo 3, mas ele não falou o significado. O que isso quer dizer, então? Que é isso que a gente vai ver hoje. Vamos voltar. Êxodo 34, 6. Demorou quantos capítulos? Ixi, um monte de capítulo até Deus revelar o nome dele. Então, Êxodo 34, volta lá. Versículo 6. Tendo o Senhor passado perante Moisés, ele proclamou: Yahweh, Yahweh, Deus misericordioso e compassível, tardio em irar-se, cheio de graça e verdade, que usa de beneficência com milhares e assim por diante. Ele vai falando. Então, pela ciência do nome de Deus, quão seguido que Deus é misericordioso? Sempre. Ontem, hoje, amanhã. Quão seguido que Ele é compassivo? Sempre. Quão seguido Ele é cheio de graça e verdade? Sempre. Mas tu pensa assim, mas não é assim que eu me sinto. Eu não acho que Ele é sempre misericordioso, eu não acho que Ele é sempre fiel. E isso é o problema do pecado que a gente vai ver. O que
nos afetou. A coisa mais triste do pecado não é simplesmente a gente não ter obedecido Deus, mas é porque alterou o que a gente entende de quem Deus é. Ela mudou a nossa percepção de quem Deus é. Vamos ver junto. Acho que vai ser o último texto grande, tá? Gênesis 3, versículo 6. Vamos dar uma olhada numa parte junto aqui. Se tu não conhece essa história, Adão e Eva eles foram permitidos a comer de todas as árvores que estavam no jardim, menos uma. Vem uma serpente e ela começa a desafiar o que Deus tinha dito para ela. E daí no versículo, para eles, né, quando o versículo 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Por que ele se escondeu? Não precisa responder, mas por que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus? Estavam com medo. Medo do quê? Talvez um castigo, talvez uma punição, talvez que Deus ia aniquilar eles. Agora a pergunta, um Deus que criou todo o universo, criou tudo, criou um jardim para o homem, abençoou, derramou toda forma de bênção para ele, convidou o homem para andar com ele, para dar nome para os animais, de repente ele mudou, que eu tenho que me esconder dele. O que mudou? Não foi Deus, mas foi o Deus que Adão e Eva tinham na cabeça, o que eles estavam projetando sobre Deus. Toda dor, todo sofrimento, todo abandono, toda rebeldia, eles criaram um Deus falso e projetaram esse falso ídolo e disseram, Deus é assim. E eles começaram a experimentar ele assim, e eles tiveram que se esconder na presença dele. Por quê? Porque Deus é Yahweh, ele não muda. Ele é ainda Deus misericordioso, Deus que cheio de graça, cheio de verdade. O que mudou foi como eles começaram a enxergar Deus. E isso é muito triste. Eu quero abrir um versículo, talvez ainda não. Não, vamos abrir 2 Timóteo 2,13. Só um pouquinho mais sobre a essência de Deus, só para a gente ver uma coisa aqui interessante. 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Mesmo com isso que aconteceu no jardim, Deus permanece fiel, Deus permanece quem ele é. A gente vê na história Deus prometendo uma redenção para eles, tudo, mas de novo, o que mudou foi a forma que eles começaram a enxergar Deus. Então, pecado não é simplesmente um problema legal. Não é simplesmente você ser salvo. Olha, eu estava condenado ao inferno, eu aceitei Jesus na minha vida, agora eu estou salvo. Ele tem um impacto muito maior nas nossas vidas. Se fosse só uma coisa legal, de lei, Jesus podia ter morrido quando ele nasceu. Deus podia ter se revelado para José ali e disse assim, cara, pega esse nenê agora, sacrifica, tudo resolvido. Mas por que Jesus teve que viver? Para restaurar a imagem de Deus que nós tínhamos perdido. Ele era a imagem do Deus vivo, a gente vai ver isso agora. E Deus, ele não está contente só em nos dar salvação. Ele não vai cessar até que todo esse impacto do pecado, esse impacto de separação, de rejeição,
de distorção que a gente tem na imagem dele seja restaurado, seja renovado, seja visto em Cristo e a gente possa resplandecer a imagem dele para os outros. Esse é o processo que a gente está agora. E ele continua comprometido com isso. Mais um versículo, Mateus 11, 27. Um versículo triste, mas também muito bom ao mesmo tempo. A gente vai pular bastante um pouquinho agora, vai ser um versículo aqui e ali, mas de novo montando uma história. Jesus diz assim, 11, 27? Ah, tá ali. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Essa frase de Jesus, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E tu pensa, sim, ele estava lá, mas tu pensa que triste que na história da humanidade, no momento que Jesus nasceu, ele vem para a Terra e afirmar, cara, ninguém conhece o Pai. Só eu conheço o Pai. E ele vai começar a trabalhar para revelar esse Pai para nós. Porque nós perdemos esse entendimento, essa revelação de quem ele é. Mais um versículo, João 17, 3. Diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem nos enviaste. Essa é a vida eterna, que eles te conheçam, que eles habitem contigo, que eles se relacionem contigo. E aqui eu vou ousar um pouquinho, se a vida eterna é conhecer o Pai, eu penso que talvez a morte eterna, então, seja não conhecer o Pai. Seja nunca vir ao encontro de quem ele é na plenitude dele. E a causa disso é o pecado. Não estou falando de pecados. Ontem eu não dei o troco direito. Não é esse os pecados, mas é essa doença, esse veneno que tem dentro de nós, que afeta a forma que eu enxergo o Pai. E Jesus começou a trabalhar nisso, então. Mais um versículo. João 1,14. Está quase chegando nos finalmente. É um versículo muito conhecido, mas a gente vai ver talvez com os olhos diferentes. Aquele que é a palavra, ali ele tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra viveu, eu já ouvi o Abel falando também, significa ele montou uma tenda, ele tabernaculou com a gente, ele viveu entre nós. Tenda. Vimos a sua glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O que o autor de João está dizendo? Aquele Deus que se revelou em Êxodo para nós foi manifesto na vida de Jesus Cristo. Era a tenda do encontro, ele estava se encontrando com nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória. Tudo ali manifesta em Jesus. Dúvida, João 8, 5, 8. Se tu quer olhar ali, talvez é mais rápido. João 5, 8, 58, perdão. Tem 58? 8, 58? Então, às vezes eu faço isso que eu troco ali. João é cheio de referência a esse texto do Êxodo que a gente estava lendo, mas olha só que interessante. Respondeu Jesus, em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou Deus. Aqui João está dizendo claramente, esse cara que viveu entre nós, ele é o Deus que se revelou para nós em Êxodo. João 17, 6, alguns capítulos para a direita agora. Ver a obra de Jesus. Jesus, na oração dele para o Pai, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eu revelei o teu nome. A oração, o pedido de Moisés
centenas de anos antes, foi respondida na vida de Jesus, onde a glória de Deus foi revelada e o significado de Deus foi manifesto fisicamente, em uma forma presente. Mais um versículo, deixa eu ver se a gente vai ter bastante. Não, mais 2 versículos, daí a gente está mais ou menos pronto, se vocês estão cansados de folhear ali. Mas é bom que faz vento, né? Mas Hebreus 1, 1-3. Mais uma coisa sobre o Filho. Já está ali. Eu vou ler por ali. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é a manifestação exata de Deus. Jesus, quão seguido Jesus era misericordioso? Sempre. Quão seguido Jesus era cheio de graça e verdade? Sempre. Quão seguido ele era tardio em irar? Sempre. Teve ali um momento que ele fez uma varinha e deu no pessoal, mas ele foi tardio em irar-se. Não quer dizer, de novo, ali a continuação do versículo, que Deus deixa passar o erro. Tá? Mas Jesus é a expressão exata de Deus. Agora, o último versículo que eu gostaria que vocês lessem comigo, João 17, 25 e 26. João 17, 25 e 26. De novo na oração de Jesus. Diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, quem conhece Deus? Só o Filho. Eu te conheço e estes sabem que me enviaste. 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e eu vou continuar fazendo, a fim de que o amor que tens em mim esteja neles e eu neles esteja. Ele vai continuar revelando o nome dele. Se tu pensa esse ser o mais poderoso da terra, eu posso dizer, eu conheço Deus, mas tem tanto para eu conhecer. Como é que tu conhece? Vamos dizer assim, Deus é infinito. Eu conheço 1% de infinito, o que é? Não chega nem 1%. Jesus fez a promessa, eu vou continuar a revelar o teu nome. E na vida dele, em João, tu não precisa abrir. Mas teve 7 momentos que Jesus se revelou como I am, como o Yahweh do Velho Testamento. Ele diz ali, tem 7 vezes que ele diz eu sou, com uma coisa. Então, não precisa abrir, mas eu digo as referências. Eu sou o pão da vida, ali em João 6. A bondade de Deus, a sustentação de Deus revelado nele. O segundo, eu sou a luz do mundo. Ele fala sobre a santidade, sobre a justiça de Deus que está na pessoa de Jesus. Terceira vez foi em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que está dando acesso ao Pai novamente, a comunhão do relacionamento com a Trindade. 4, também em João 10, eu sou o bom pastor. A bondade, cheio de graça, cheio de verdade, um Deus bom. 5, eu sou a ressurreição e a vida. Fala sobre a misericórdia de Deus que não nos deixa no lugar que a gente se encontra, mas que nos leva a caminhar com Ele e ser transformado. 6ª vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fala sobre Jesus como sendo a verdade, não? E a última vez que ele falou assim foi, eu sou a videira verdadeira, sobre o desejo de Deus de ter relacionamento com a gente. E cada uma dessas declarações revela Êxodo 34, Deus revelando o significado do seu nome, que foi totalmente revelado na vida de Jesus. Quero fazer uma pausa agora, eu falei bastante já, lemos bastante da Bíblia.
Mas só para a gente parar um pouquinho e escutar o Espírito Santo, o que ele está falando para ti individualmente. Eu vou dar uma conclusão do que eu falei, mas só para dar uma... como é que se diz? Conectar com o Espírito Santo. Tem algum convite que ele está fazendo para ti? Tem alguma coisa que ele está ressaltando para ti? Pode continuar na presença de Deus, mas uma das coisas que eu gostaria de ter trazido para vocês é que cresçamos e continuamos a buscar a presença de Deus e conhecer Ele. E isso não acontece só nos domingos, não é que chega. No momento que a gente faz um compromisso para a gente ter uma vida de relacionamento com Ele, que Ele se revela a nós. Nós conhecemos o nome dele, que foi revelado na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo, que nos leva à comunhão com o Pai. A vida de relacionamento com Deus não é sobre só ser salvo, né? Não é eu fiz a oração da salvação, tudo resolvido. Mas tem muito mais que Deus quer dar. Ele não vai cessar até que a imagem dele seja restaurada dentro de nós. Ele não vai nos deixar numa situação de angústia, de abandono, de rejeição. E o sacrifício de Jesus nos capacita a ter essa restauração dentro de nós. E por último, pode de repente virar para cá. Eu vou encerrar com isso, fazer uma oração. Ano passado a gente deu para cada um pedaço do quebra-cabeça. Eu não sei se vocês se lembram o que isso quer dizer, mas juntos a gente está montando uma imagem de Deus, a gente está revelando Deus um para o outro, a gente está revelando Deus para o mundo, mas a tua parte é importante. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu estou conhecendo o nome dEle, quando eu estou sendo restaurado por esse relacionamento, não é só para o meu benefício. Eu faço parte de algo maior. Né? Como comunidade, como corpo em Três Coroas, como corpo no Brasil, e descobrir o que é o meu papel, qual é o meu lugar à medida que eu estou sendo restaurado, renovado nesse relacionamento. De repente eu vou orar por isso então, para que a gente possa estar encontrando, e se tu não sabe como encontrar, serve. Né? Que nem dizia ali Josué. Ele começou servindo quando Deus chamou ele. Né? Não saía da presença de Deus, se relacionava com Deus. Mas que a gente possa estar encontrando o nosso lugar, porque se falta, eu não sei se vocês já fizeram isso, a gente gosta muito de quebra-cabeça, e a gente tem uns grandes, e tu fica ali montando, quando tu está quase terminando, tu te dá conta que faltou um. Tu consegue ver a imagem, mas não tem essa sensação de estar completo, ou cumprir aquilo, né? Falta alguma coisa de que cada um de nós a gente não esteja se escondendo no outro, ou no marido, ou na esposa, mas que a gente possa estar revelando esse Deus que está sendo renovado dentro do nosso espírito, a imagem dele. Amém? Deixa eu orar sobre isso então. Eu vou passar para a Bélgica. Jesus, tu fez a oração onde que tu revelou o nome de Deus para nós, Yahweh, aquele que é, aquele que não muda. E tu fez uma promessa também, que tu ia continuar revelando o nome de Deus a nós. Eu quero pedir isso, que o teu nome, Deus, que a tua essência, que o teu ser esteja crescendo em nós, que o nosso entendimento esteja sendo renovado, expandido, restaurado, e que esse Deus falso que eu criei por causa do pecado na minha vida, esse Deus que eu projeto, um Deus que é distante, que é bravo, que não está contente comigo, que essa imagem caia por terra,
e que a verdadeira imagem de quem tu é, que a verdadeira essência do teu nome seja revelada no meu espírito. Eu te agradeço por tudo que tu já fez e nós queremos confiar por mais. Nós não estamos contentes com o que nós recebemos, assim como Moisés disse, eu quero conhecer a tua glória. Tu revelou em Jesus, nós queremos continuar também, dizendo, revela mais de ti. Nós queremos te conhecer mais. E Pai, à medida que a gente te conhece, que a gente possa estar te refletindo para o mundo, para aqueles ao nosso redor. Eu te peço, Espírito Santo, que tu esteja falando a cada um de nós como nós podemos fazer isso. De que outras formas a gente pode se relacionar, te conhecer, crescer no nosso entendimento de ti. Para o nosso bem e para o bem do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.